Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão bem? Prontos aí para a nossa primeira aula da semana? Foi a semana aí, uma semana bem? Vamos lá. Aula passada, né, a gente já iniciou e finalizou, né, toda aquela parte das memórias. A gente conversou algumas alterações da memória, né, o que é a memória, os tipos de memória, né, quais são as áreas que dependem da memória, né, como a memória funciona, né, na parte da codificação, evocação, né, armazenamento, né, todas essas é, partes importantes, né, para a gente começar a trabalhar aí a memória em si, né, e algumas possíveis alterações dentro da memória em si. Né. Agora a gente começa, né, novo construto, né, nova função elementar, né, que seria a afetividade e suas alterações. Essa aula bastante grande, né, tem bastante conteúdos. A gente vai estar cortando, né, em cinco aulas, né, então a gente vai iniciar, né, hoje a gente começa falando um pouquinho algumas definições importantes, né, de alguns conceitos dentro da afetividade que são interessantes para vocês entenderem antes de a gente avançar, né, para as partes mais importantes, né, mais da área neurobiológica, né, na área neurofisiológica, né, algumas alterações também, né, que a gente vai estar aí trabalhando nessa função elementar, certo? Dito isso, né, a gente começa, antes de começarmos, né, a nossa aula de hoje, para quem não me conhece, né, meu nome é Matheus, sou psicólogo, gravo esses vídeos no intuito de mostrar a vocês a minha profissão em si, né, de como a psicoterapia, mais aproximadamente dentro da linha da terapia cognitivo-comportamental, é capaz aí de analisar, né, de ajudar os sujeitos a terem uns comportamentos, né, mais funcionais. A gente começar a entender a subjetividade de cada um, como cada um funciona em si, né, bio, é, socialmente, né, e a gente começa aí a estar trabalhando, né, essas alterações, né, algumas alterações, né, não só alterações também, mas algumas situações, né, que o paciente ele procura, né, a psicoterapia para resolver, certo? Aí mostra a vocês também, né, como a terapia cognitivo-comportamental ela funciona, né, do que é a terapia cognitivo-comportamental, né, toda a parte teórica, né, a gente já conversou, né, sugiro que vocês, se não assistirem, assistam, interessante, é importante vocês assistirem para antes, né, inclusive, né, de assistir, né, as novas aulas, né, a gente vai começar após essas algumas aulas, né, sobre a psicopatologia, né, que também a gente está trabalhando mais precisamente, né, as funções alimentares, né, e alguns conceitos importantes da psicopatologia para a gente começar a partir disso, né, começar a parte prática da terapia cognitivo-comportamental, onde a gente vai trabalhar, né, principalmente alguns transtornos, principalmente, né, primeiro alguns transtornos, de como a psicoterapia na linha, né, da terapia cognitivo-comportamental consegue ajudar os sujeitos, né, a superar as dificuldades, né, cometidas aí pelo transtorno, tá certo? Mas sem mais delongas, né, a gente inicia a nossa aula após a nossa vinheta. Pois bem, quando eu falo assim para vocês, afetividade, ter uma vida afetiva, sim, lógico, leia o que eu trouxe para os slides, mas e vem na sua cabeça, né, como você poderia estar definido o que é uma vida afetiva,
né, o que é a afetividade, o que é as emoções, né, digamos assim. Pois bem, a vida afetiva, é, trazendo agora algumas definições de alguns psicopatólogos, né, filósofos, psicopatólogos da área, é a dimensão psíquica que dá cor, brilho e calor, né, a todas as vivências humanas. Sim, a afetividade, a vida mental, torna-se vazia, sem sabor. A afetividade é um termo genérico que compreende várias modalidades de vivência, o humor, as emoções e os sentimentos. Segundo o psicopatólogo, né, hispano-cubano Emílio Lopes Mira Lopes, quanto mais os estímulos e os fatos ambientais afetam o indivíduo, até a intimidade do ser, né, mais ele aumenta a alteração diminui a objetividade. Quanto menor a distância do real ou virtual entre quem percebe e o que é percebido, mais o objeto se confunde com o que o percebe. Assim, né, vai desaparecendo a possibilidade de configurar ou formar imagens delimitadas e surge uma nova modalidade de experiência íntima que afeta a totalidade individual e que, por isso mesmo, recebe o qualitativo de afetiva. Nesse sentido, para Mira Lopes, a fronteira entre a percepção e a afeição, entre a sensação e o sentimento, entre o sabor, né, e o sentir, é a mesma fronteira entre o eu e o não eu. Embora seja controversa a ordenação das experiências de forma afetiva, na tradição psicopatológica, né, surgem 5 tipos básicos de vivências afetivas, que são, primeiro, o humor, né, o estado de ânimo, emoções, sentimentos, afetos e paixões. Então, esses tipos de vivências que a gente vai estar trabalhando agora, né, algumas humor, né, a emoção, sentimentos, afetos e paixões, a gente vai estar trabalhando agora, né, mais aprofundadamente, né, dizendo, né, o que é o amor, né, o que é o humor, né, como a gente pode estar definindo o humor, e as emoções, e sentimentos, né, e afetos, como a gente pode caracterizar, né, e exemplificar, né, de forma mais assertiva, né, para os sujeitos, né, para nós mesmos, né, de como a gente pode estar descobrindo, né, que isso é humor, né, que aquilo é emoção, do que eu estou sentindo. Mas bem, o humor, né, o estado de ânimo que a gente começa, né, com humor, é definido como o tônus afetivo do indivíduo, o estado emocional basal e difuso em que se encontra a pessoa em determinado momento. É a disposição afetiva de fundo que penetra toda a experiência psíquica, a lente afetiva que dá as vivências do sujeito a cada momento uma corpo particular, ampliando ou reduzindo o impacto das experiências reais e muitas vezes modificando a natureza e o sentido das experiências vivenciadas. Segundo ponto, né, o estado de ânimo ou o estado de humor, a confluência entre as vertentes somáticas e a vertente psíquica, que se unem de maneira indissolúvel para fornecer um colorido especial à vida psíquica momentânea. Em boa parte, o humor é vivido corporealmente e relaciona-se de forma considerável às condições corporais vegetativas do organismo. Enfim, o humor ou estado de ânimo é um dos transfundos essenciais da vida psíquica. Dito isso, a gente começa falando agora o que é as emoções, né? Como a gente pode estar definindo as emoções de forma mais simples, né? Esquecendo aí um pouquinho da terapia cognitivo comportamental, que também dentro da terapia cognitivo comportamental a gente tem uma explicação mais voltada para a TCC. Essa explicação aqui estamos voltado mais para não só para o TCC, mas para qualquer área, né? Qualquer escola, né, teórica da psicologia.
Dito isso, as emoções elas podem ser definidas como reações afetivas momentâneas, agudas desencadeadas por estímulos significativos. Assim, a emoção é um estado afetivo intenso, de curta duração, originado geralmente como reação do indivíduo a certas excitações internas ou externas, conscientes, não conscientes ou inconscientes. Assim como o humor, as emoções são frequentemente acompanhadas de reações somáticas corporais, neurovegetativas, motoras, hormonais, viscerais e motoras, mais ou menos específicas. O humor e as emoções são ao mesmo tempo experiências específicas e somáticas e revelam sempre a unidade psicossomática básica do ser humano. A emoção, segundo Mira Lopes, é uma alteração global da dinâmica pessoal, um movimento emergente podendo representar uma tempestade anímica que desconcerta, né, comove e perturba um instável equilíbrio existencial. Dito isso, a gente começa falando, né, agora dos sentimentos. O que são sentimentos? São estados e configurações afetivas estáveis. Em relação às emoções, são mais atenuados em uma intensidade e menos reativos a estímulos passageiros. Os sentimentos são comumente associados a conteúdos intelectuais, valores, representações e, em geral, não implicam comitantemente a somáticos. Constituem um fenômeno muito mais mental do que somático. Por serem associados a conteúdos intelectuais, os sentimentos, né, mas também o humor e as emoções dependem da existência na linguagem e na cultura de cada povo, de palavras que possam codificar este ou aquele estado afetivo. Assim, né, há grande variação de cultura para cultura, de um para o outro, de outro universo semântico e linguístico em relação aos diversos sentimentos que podem ser expressos e, portanto, ganhar experiência ou existência própria. Os diferentes idiomas apresentam, por exemplo, né, muitas vezes sutis diferenças, nuances de um sentimento em relação ao outro próximo. Como, por exemplo, o sentimento expresso em português como saudade no espanhol utiliza-se o termo de como estranhar, né, no sentido de sentir algo, a falta de algo ou alguém, ou nostalgia, que apesar de próximos não expressam exatamente o mesmo sentimento de saudade em português. Pode-se, com certa arbitrariedade, classificar e ordenar os sentimentos em vários grupos. Os afetos e os sentimentos são vivenciados, de modo geral, em dois polos, agradável e desagradável, prazeroso e desprazível. A seguir, são apresentados alguns dos vários tipos, né, de vários sentimentos existentes de acordo com a sua tonalidade afetiva. E a gente começa falando sobre sentimentos aí da tristeza, onde a gente começa a sentir, né, melancolia, saudade, tristeza, desesperança, impotência, culpa, remorso, né, autodepressão, autodepreciação, perdão, infelicidade, tédio, né, são alguns coisas, né, que a gente sente, né, o nosso sentimento quando a gente está aí na esfera da tristeza, né. Já na esfera da alegria, né, euforia, jubilo, né, contentamento, satisfação, confiança, né, gratificação, esperança, expectativa. Né? Já na agressividade, vai ter raiva, revolta, rancor, ciúmes, né, ódio, ira, inveja, né, assim sucessivamente. E na atração pelo outro, amor, né, atração aí, né, desão, estima, carinho, né, gratidão, amizade, tem aquele apego, né, consideração, né, e entre outras situações aí. Já no perigo, né, de medo, né, temor, receio, desamparo, já do tipo narcísico, né, vaidade, orgulho, arrogância, né, prepotência, entre outros aí. Eu trouxe para vocês. E agora a gente começa falando do que é o afeto. Define-se afeto, né, com a qualidade
e o tônus emocional que acompanha uma ideia ou a representação mental. Os afetos acoplam-se a ideias, anexando a elas um colorido afetivo. Seriam assim, o componente emocional de uma ideia. Em acessão mais ampla, usa-se também o termo afeto para designar de modo inespecífico qualquer estado de humor, sentimento ou emoção. Dito isso, a gente fala um pouquinho sobre a definição do que é a paixão. Já a paixão, ela é um estado afetivo extremamente intenso, né, que denomina a atividade psíquica de como um todo, captando e dirigindo a atenção e o interesse do indivíduo a uma só direção, eliminando os demais interesses. Né? Nessa linha, para Pierron, a paixão intensa impede o exercício de uma lógica imparcial. A gente começa a entender agora um pouquinho, né, sobre a emoção versus a razão. Já com certeza já ouvi essa frase, né? Haja com a razão e não com a emoção. Agora a gente vai entender, né, o que é essa frase, né, e diz, onde a gente precisa às vezes, né, agir, né, com a razão do que com a emoção. Certo? Em uma parte da tradição do pensamento ocidental, né, a emoção opõe-se frontalmente à razão. Segundo essa tradição, a emoção cega o ser humano e o impede de pensar com clareza e sensatez. Assim, por exemplo, afirma o psicólogo francês Paul Guilherme. A emoção pode ter um efeito paralisante, tanto para o pensamento como para a ação. A emoção intensa cria um vácuo no espírito. Não encontraremos mais o que dizer ou fazer. Não podemos mais pensar. Já não vimos com clareza na situação concreta. Não compreendemos mais as palavras. O aspecto do homem emocionado é muitas vezes do que um imbecil, da impressão de impotência mental. Essa concepção considera a emoção e a vida afetiva de modo geral como inferior à razão. A emoção turva a razão, distancia do ser humano da verdade e da conduta correta. Além disso, né, ela corresponde a uma dimensão inferior do ser humano. Seria como resquício animalesco de um suposto homem primitivo dentro do homem maduro. Contrários a tal concepção, vários autores, né, como Berdyaev e Steller, afirmam que a dimensão emocional pode contribuir e não trabalhar no contato do ser humano com a realidade, ajudando a perceber melhor as coisas. Nesse sentido, o ser humano seria dotado de um certo tipo de compreensão afetiva que se faz por uma sintonização empática. O ser humano, né, compreenderia melhor se emocionado, sentindo afetivamente os fenômenos da realidade. Alguns existencialistas chegam a hipervalorizar a emoção no processo de conhecimento. Assim, o filósofo Nikolai Berdyaev, né, afirma que conhecemos muito mais pelos sentimentos do que pela inteligência. Não há só a simpatia e o amor, porém mesmo a inimizade e a raiva auxiliam no conhecimento. Mesmo se, né, o objetivo for aceitar a tradicional primazia da razão sobre a emoção na compreensão e na apreensão da verdade, deve-se admitir que certas dimensões da vida só são realmente acessíveis pela lente da emoção e do sentimento, pois, como afirmou o filósofo Pascal, né, há razões em que a reação desconhece. Dito isso, né, o que vocês acham, né, sobre essas definições? Né? O que você acha dessa emoção versus razão? Né, você concorda que às vezes a gente tem que agir com razão do que com emoção? Você acha que a razão ela atrapalha a emoção? Você acha que a emoção não atrapalha a razão? O que você acha? Botem aí nos comentários, né, que eu quero saber, né, o que vocês acham sobre essa indagação, né, sobre essa situação em si, né, mas meu ponto de vista é que às vezes, né, sim, a gente acaba, né,
às vezes agindo com emoção, né, e não entendendo de fato, né, o que aconteceu, né, dentro de uma situação, do porquê essa situação ocorreu. Né, e a gente já acaba agindo na emoção do que na razão, onde a gente pode, de cabeça fria, né, entender a situação, né, e reagir a essa situação de forma mais assertiva, digamos assim. Dito isso, a gente começa falando agora da reação afetiva. Né? O que é essa reação afetiva? Pois bem, a vida afetiva ela ocorre sempre em um contexto de relações do eu com o mundo e com as pessoas, variando de modo de um momento para outro à medida que os eventos e as circunstâncias da vida se sucedem. Assim, a afetividade caracteriza-se particularmente por sua dimensão de reatividade. Nesse sentido, há duas importantes dimensões da resposta ou reação afetiva de um indivíduo. Denomina-se sintonização afetiva a capacidade de a pessoa ser influenciada afetivamente por estímulos certos. Assim, o sujeito entristece-se com ocorrências dolorosas, alegra-se com eventos positivos, ri com uma boa piada, enfim, né? Entra em sintonia com o ambiente. A radiação afetiva, por sua vez, é a capacidade do indivíduo de transmitir, irradiar ou contaminar os outros com o seu estado afetivo momentâneo. Por meio da irradiação afetiva faz os outros, né, entrarem em sintonia com ele. Tipos e classificações das emoções. A gente começa agora falando sobre esses tipos, né, e classificações aí das emoções. A gente começa falando sobre as emoções positivas e emoções negativas. Uma primeira classificação das emoções se refere à polarização positiva e negativa. Tá? Assim, emoções positivas seriam aquelas que promovem o bem-estar, favorecem a socialização e resultam geralmente de gratificações quando um desejo ou uma necessidade é satisfeito. Já nas emoções negativas se relacionariam, né, com as sensações de repulsa, raiva, agressividade, e por sua vez resultam ou interferem nas desavenças nas relações interpessoais. Cabe frisar, né, que tal classificação é consideravelmente arbitrária e excessivamente relacionada a valores sociais que podem ser questionadas a todo momento. Uma forma contemporânea de agrupar experiências subjetivas tem sido proposta aí pelo Richard Tommy Kitteria. A gente vai estar conversando sobre isso. Outro tipo de emoção que a gente vai falar é esses polos ou valências da afetividade. Domínios e construtos aí do Richard Tommy Kitteria. O RDOC, né, que é Richard Tommy Kitteria, do Instituto Nacional de Saúde Mental, busca identificar, sobretudo, para pesquisa com construtos que seriam passíveis de investigação, que abertem, né, um leque de dimensões que possam incluir base genética e genômica, biológica do desenvolvimento, redes e mecanismos neurais, neuropsicológicos, neurobioquímicos, chegando, né, até o nível de experiências e comportamentos. Particularmente o caso de sistemas de compatibilidade afetiva, o RDOC sugere que sejam organizados dois grandes grupos de construtos: o sistema de valência negativa e o de valência positiva. O sistema de valência negativa inclui, por exemplo, respostas a situações aversivas, como resposta a ameaças agudas ou medo, resposta a ameaça potencial, ansiedade, resposta a ameaça constante, experiência de perda e não recompensa frustrante. Já o sistema de valência positiva inclui resposta anímica e comportamentais positivos, como motivação para aproximação, avaliação de recompensas, aprendizado positivo de recompensas ou de hábitos que liberem outros recursos psíquicos, como, por exemplo, os recursos cognitivos. Já, nosso próximo
Tipo, né, uma pergunta que eu faço aí para vocês. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? Podem aí botar nos comentários desse vídeo, né? Vou estar aí lendo para saber o que vocês acham. Vocês acham que as emoções das pessoas são as mesmas em todo mundo? O que vocês acham? Uma segunda grande forma de situar, né, e ordenar as emoções humanas se baseia na hipótese do caráter universal para toda a humanidade. Todos os subgrupos culturais e todos os períodos históricos de um pequeno grupo de emoções. Contra essa hipótese estão algumas correntes contemporâneas que enfatizam a relatividade cultural das experiências emocionais, segundo as quais, de modo geral, todos os tipos de vivências emocionais são localizados no tempo histórico e nas diferentes sociedades e culturas humanas, interligada ao tal debate universal versus local cultural. Há uma constante argumentação entre os autores sobre as emoções, né, sobre se as emoções têm base predominantemente neurobiológica, neurofisiológica, psicológica ou sociocultural. Charles Darwin acreditava que um certo número de emoções e suas expressões corporais, sobretudo faciais, eram semelhantes nos animais, sobretudo nos primatas e nos seres humanos, bem como nas diversas sociedades e culturas. Teriam para ele base biológica evolutiva e seriam importantes para a sobrevivência do indivíduo e da espécie. Nessa visão darwinista, como vocês queiram, portanto, emoções e sentimentos como medo, raiva, ciúmes, amor materno seriam universais, presentes em todos os indivíduos e muitas vezes em muitas espécies animais. Além disso, segundo ele, a manifestação das emoções por certas expressões faciais e corporais foi sendo lentamente adquirida na evolução da espécie Homo sapiens, né, constituindo-se muitas das emoções comuns a seres humanos e animais. Segundo sugestão do neurocientista Antônio Damasio, os afetos e as emoções seriam divididos em 3 grandes grupos: emoções básicas ou primatas, emoções secundárias e as emoções de fundo. E a gente, né, continua falando sobre essas particularidades, né, dentro das emoções básicas ou primárias, secundárias e de fundo na próxima aula, certo? A gente encerra a nossa aula por aqui, né? Aí meu e-mail, né? Fique à vontade para usar esse e-mail para tirar dúvidas, né? Fazer sugestões de novos vídeos, né? Curiosidade que vocês tenham que eu queira que eu traga, está aí à disposição para ajudá-los da melhor forma possível, certo? Mas espero que tenha ajudado vocês, né? Que tenha compreendido, né? Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço, uma boa semana e nos vemos na próxima aula. Fui!